Olá, seja bem-vindo a mais uma entrevista do Pleno.News. Eu sou Marcos Melo e ao meu lado o líder da direita no Brasil, um homem amado por muitos e odiado por alguns. Ele revolucionou a política brasileira. Ao meu lado, o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Presidente, obrigado por essa entrevista. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, ofereceu uma denúncia ao Supremo Tribunal Federal por envolvimento do senhor com uma tentativa de golpe de Estado. Como é que o senhor recebeu essa notícia? Surpreende ou já era algo esperado? Não. Sabe o que acontece em Brasília, o que está em jogo. E essa história de golpe não vai para frente, não sustenta em lugar nenhum. Primeiro, né, ele conseguiu piorar o inquérito da Polícia Federal. Não liga nada com nada. E ele, na trama dele de me envolver nisso tudo, me bota no 8 de janeiro. Eu estava nos Estados Unidos desde o dia 30 de dezembro. Agora, que tentativa de golpe é essa? Agora vamos falar alguma coisa aqui, né? Quando acabaram as eleições de 22, o meu partido peticionou o Supremo apontando algumas irregularidades. O que o Alexandre de Moraes fez no dia seguinte? Indeferiu e nos deu uma multa de 22 milhões de reais. Você já viu na história do Brasil algum advogado peticionar alguém e se receber uma multa? O menor que seja. Agora, quando veio essa multa, o que sobrou para mim? Se a gente recorresse, né, fez um recurso contra o indeferimento da pensão, da petição, com toda certeza a multa ia subir talvez para 200 milhões e talvez até o registro do partido fosse cassado. Aí eu juntei algumas pessoas, tem alguma alternativa? Sobrou, obviamente, dentro da Constituição, onde nós discutimos hipóteses de estado de sítio, defesa. O que é estado de sítio e defesa? Como começa? Você convocando os Conselhos da República da Defesa. Tudo previsto na Constituição. Previsto na Constituição, está lá. O pessoal fica minuta de golpe. Primeiro, que minuta é essa? Os meus advogados não tiveram acesso. Obviamente nem vocês. Que minuta é essa? E quando se fala em estado de sítio, foi mais debatido na época, né? Foi 2 reuniõezinhas e acabou. Além de você reunir os conselhos, você manda mensagem ao parlamento pedindo autorização para o decreto. Não foi feito nada. Estado de sítio. Na verdade, quem assina o decreto é o Congresso, não é nem o Presidente da República. Então nada disso aconteceu e vida que se segue. O senhor chegou a dizer na abertura do seminário de comunicação do PL que está, abre aspas, cagando para a prisão, fecha aspas. O senhor acredita que eles mandarão prendê-lo de fato? Primeiro, falei esse termo sim, chulo, concordo, mas falei de um porquê no final, porque todo dia se fala em me prender. Prender por quê? Qual crime eu cometi? Daí eu usei esse palavrão chulo, né? Depois do que aconteceu. Ninguém quer ser preso. No calor do momento. Não, no calor do momento. Tá? Agora, é uma coisa que é natural minha, né? Desde quando eu era vereador, em 89, lá na capital do Rio de Janeiro. Ponto final. Ponto final. O Instituto Paraná Pesquisa recentemente apontou que o senhor ganharia de Lula em 2026. E a denúncia do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, contra o senhor ocorre logo em seguida. Como é que o senhor entende essa cronologia? Olha, toda vez que a gente tem uma boa ação para nós, ou o governo está mal, eles me procuram para me associar a importunar baleia, tá certo? A assassinar peixes do lago aqui de Brasília, a falar no passado sobre, por exemplo, joias que sumiram, joias não, também, né? Produtores entregues, a falar sobre imóveis que teremos sumido, depois os imóveis aparecem, a vacina que eu não tomei, toda hora tem uma cortina de fumaça para tentar abafar, mas toda vez que faz isso, a gente acaba crescendo mais ainda, porque não se sustenta. Se tem tantas provas assim, por que o Gonet, o próprio ministro Alexandre de Moraes, não segue o devido processo legal? Se eu tenho provas contra você, para que atropelar? Por que passar por cima da legislação? O senhor entende, para a gente finalizar, que eu sei que a agenda... Não, pode continuar um pouco mais. Né? O senhor entende que 2026, sem a sua candidatura, é golpe? É uma negação à democracia. O Brasil está no mesmo ritmo da Venezuela, que torna inelegíveis os 2 opositores do Maduro, que é a Maria Corina e o tal do Capriles. E na Venezuela você só conseguiu plotar fraude
Eles adotaram pela primeira vez o voto impresso. E o Maduro achando que com o voto impresso e ele tornando elegível as suas maiores desafetos, iria ganhar e perdeu. Tá? Então só foi possível ter a certeza da fraude lá por causa do voto impresso. Perfeito. Claro, né? O senhor, como é que o senhor está enxergando esse cenário 2026? A pesquisa também citou a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro como alguém que ganharia do presidente Lula em 2026. O senhor, depois tem a Michele. Como é que o senhor está enxergando esse cenário? O Lula tem condições de concorrer em 2026? Não teria nem em 22. Tá? Eu não encomendei a pesquisa, né? Alguém encomendou. Não pedi para botar o nome de ninguém lá, nem mesmo o meu, e apareceu o meu nome e apareceu o da Michele. Lógico, a Michele é a nossa candidata ao Senado aqui pelo DF, assim como o Flávio no Rio de Janeiro e o Eduardo lá em São Paulo. Esse é o quadro nosso familiar. Eu não trabalho com outro nome a não ser o meu. Qual o motivo que eu estou inelegível? Pegaram dinheiro da minha cueca? Alguma mala no meu apartamento no Rio? Roubei alguma coisa? Tenho dinheiro lá fora? Tá? Pratiquei algum mensalão, petrolão? Nada. Porque me reuni com embaixadores? Abuso de poder político? Abuso de poder político quando você tem algum ganho em cima daquilo. Qual ganho eu tive reunindo com embaixadores? E deixo claro que a reunião com embaixadores é um ato privativo do presidente da República. O segundo ato, no dia 7 de setembro, independência, acabou o desfile aqui em Brasília, botei minha faixa lá para quem tinha que tomar conta dela, subi no carro do som do Silas Malafaia e falei com quase 1 milhão de pessoas. Abuso de poder econômico. Não gastei nada. Agora, se não fosse isso, se eu deixasse cair um papel na rua, seria por jogar papel no chão em praça pública, teria se tornado inelegível. Deixo claro, em 2006 a Dilma sofreu impedimento, fizeram uma manobra, né? E ela continua com seus direitos políticos. O Lula é a mesma coisa, tiraram da cadeia o cara, anularam as 3 condenações, 3 instâncias, né? Porque quando se é condenado em segunda instância, se perde o direito político, e ele disputou as eleições. Mas por que eu estou inelegível? E daí nós estamos trabalhando para reduzir o tempo máximo da inelegibilidade. 2 anos. Ou seja, a lei da ficha limpa só serve uma coisa: para proteger a esquerda e perseguir a direita. A gente tem no cenário internacional o retorno do presidente Donald Trump para a Casa Branca, que os ventos sopram diretamente aqui no Brasil, e nós temos a previsão, já que o senhor citou a Michele Bolsonaro ao Senado, Flávio Bolsonaro, nós temos a previsão de que o Senado será tomado pela direita em 2026. E com toda essa mudança ocorrendo, Donald Trump, o Senado com a direita, de repente a direita pode emplacar o presidente do Senado em 2026? Olha, e como é que o senhor analisa isso? O Brasil está perto de ser passado a limpo? O mundo todo está indo para a direita. Tá? O Brasil não vai ser diferente. Tá? São 54 vagas lá no Senado. O nosso partido, juntamente com outros, né, de centro-direita, que estão coligados conosco, a gente vai fazer, no meu entender, no mínimo 44 cadeiras. Teremos um Senado forte. Não para perseguir ninguém, mas para mostrar, olha, se você não se recolher e agir de acordo com os seus limites, você vai ter um problema com o Senado brasileiro. Então nós queremos um Senado forte, como eu tenho certeza que nós vamos aumentar em muito a nossa bancada de deputado federal, até que o nosso slogan para 26 é: dê-me metade da Câmara e metade do Senado que eu mudo o destino do Brasil. Por exemplo, o que nós temos que fazer? Se o Senado, por exemplo, me der autorização para mexer em reservas indígenas, eu vou começar a explorar nossas riquezas em reserva indígena. Eu vou fazer hidrelétrica dentro de reserva indígena, senão o Brasil não sai dessa situação que se encontra. O próprio agronegócio está com um problema seríssimo. O governo não quer financiar o agro, né? Com o dinheiro do Proagro, não quer financiar. Em consequência, teremos menos produção, ou cada vez mais ficaremos dependentes da China, que é um país que não está apenas comprando do Brasil, está comprando o Brasil. Então esses problemas todos têm que se agravar no futuro bastante próximo. Agora, para a gente encerrar, dia 16 de março estão previstas manifestações por todo o Brasil, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, e existe uma dúvida na direita, até entre políticos e manifestantes, sobre o mote, o lema dessa manifestação,
É oportuno, a anistia será pedida, correto? Na manifestação. Mas é oportuno, nesse momento, pedir o impeachment do Lula? Olha, eu tenho conhecimento do que é um processo de impeachment. Vivia lá atrás, estava em Brasília, Collor, 92, e com a Dilma, 2016. Um esforço nesse sentido, se você tiver muita sorte e muito apoio, será para meados do ano que vem. Já estamos em processo eleitoral. É perder tempo. Nós devemos focar, eu tenho falado com o pessoal, vocês têm concordado, na anistia. Não podemos ver pessoas humildes, pessoas pobres coitados até, condenados a 17 anos de cadeia, sob a acusação de uma tomada de poder. Meu Deus do céu, num domingo, pessoas com Bíblia na mão, bandeira nas costas, mães, né, com filho pequeno condenada, pais, a vovó condenada, não tem cabimento isso aí. O que aconteceu no Rio de Janeiro foi algo preparado, armado pela esquerda, tanto é que as imagens chegam para nós de tudo sendo depredado antes do pessoal chegar lá, e mais a conta recaiu sobre o nosso pessoal, por quê? Nós vemos claramente, né, que querem estrangular a direita no Brasil. É uma jogada política isso aí. Por isso que eu tenho dito, a nossa anistia é humanitária. Devemos focar nisso, umas outras questões, como por exemplo, custo de vida. O povo não está conseguindo comprar nem ovo mais. E esse governo inventa ainda, via portaria da Justiça, carimbar os ovos com prazo de validade. Vai encarecer muito o produto. E deixo claro, esse carimbo de ovos não é nem para supermercado. É só para quem está lá vendendo ovo na feira ou naquela Kombi do ovo. Ou seja, para prejudicar o pequeno e médio produtor nessa questão, o ovo, né? Que é essencial hoje em dia. O povo vai chegar à condição de nem ovo vai poder comprar mais. Você não tem picanha, não tem cervejinha, não tem café, o açúcar está explodindo também, e agora vem os ovos do Lula. Não tem cabimento isso aí, ok? Presidente, muito obrigado pela entrevista. Presidente Jair Bolsonaro no Pleno.news. Continue acompanhando Pleno.news, porque credibilidade não se negocia.